Hoje nós vamos falar sobre a cabeça ferida de morte e a interpretação de Apocalipse 13. Quem é a besta que sobe do mar e por que uma das suas 7 cabeças foi golpeada com uma chaga mortal e foi curada? O que o apóstolo João entendeu dessa visão e o que está ligado ao passado e ao mesmo tempo a um futuro bem próximo de nós? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao último vídeo. E então, queridos amigos, qual é o mistério que está escondido na besta que sobe do mar? O apóstolo João diz para nós que ele se põe sobre a areia do mar e ele vai ver subir uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que ele viu era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como um leão. E o dragão deu-lhe o poder e o trono, e um grande poderio. E ele continua e diz: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, nosso ponto aqui principal é entender quem é essa cabeça que foi ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada. Porque o apóstolo João, nesse exato momento, ele está na ilha de Pátimo, no ano de 95, 96 depois de Cristo, e ali naquele lugar frio, naquele lugar vazio, deserto, João tem um encontro revelador. Ele vai encontrar alguém que ele tem muita afinidade, porque o Senhor Jesus vai se revelar a ele e vai fazer com que João, que havia andado com o mestre, ouvido os seus ensinamentos, agora é uma hora muito importante para João. João precisa ser o escriba do mestre. Jesus agora precisa que João escreva as suas cartas às igrejas. Hoje não mais às igrejas, mas a nós. E a palavra que João traz em Apocalipse é revelação. Então nós precisamos ter a revelação de tudo que o Senhor disse a João, porque na verdade essas coisas são para o último dia. E João, como judeu, João como um homem que conhecia as Escrituras e que caminhava bem de perto com o mestre, é claro que ele vai saber esclarecer muito bem o que ele estava vendo. E você vai ver que os profetas do Antigo Testamento, eles vão trazer revelações profundas para o nosso ensino de hoje. A cabeça que foi ferida de uma chaga mortal é uma das cabeças da besta, porque João vê subir do mar uma besta, e essa besta possui 7 cabeças. Porém, ele chama atenção para o nosso olhar. Ele diz, uma cabeça diferente. Uma cabeça, ela foi ferida com uma ferida mortal, uma chaga mortal, e ela foi curada. É a mesma cabeça que nós falamos no último vídeo.
Lá em Apocalipse 17:8, vai falar também dessa cabeça. A besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Então, são mais acréscimos sobre essa cabeça. E aí no versículo 9 diz assim, 17:9 de Apocalipse diz assim: aqui há sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. No versículo 10 diz assim: e são também 7 reis, 5 já caíram, um existe e o outro ainda não há vindo, e quando o vier, convém que dure pouco tempo. A besta que era já não é ela também o 8º, e dos 7 vai à perdição. Então, nós estamos falando da mesma coisa, a mesma besta. E nós já falamos que a besta, ela representa o império. E por que besta? Porque é uma fera, porque é um sistema bestial, é um sistema de fera, porque os impérios, quando eles queriam aumentar os seus territórios, eles iam para cima dos outros povos com velocidade, com destruição. O importante era aumentar os seus territórios. Então, essa besta, na verdade, é um império, um governo, um reino. E esse reino que está sendo mostrado aqui, essa besta, ela tem 7 cabeças, correspondendo a 7 governos, 7 reinos, 7 impérios. E aí a gente vai ter que juntar as 2 bestas para a gente entender, porque João, lá em Apocalipse 13, ele traz algumas informações surpreendentes que vai nos ajudar. Ele diz assim no versículo 2: e a besta que vi era semelhante ao leopardo. O quer dizer, a besta que ele vê parece um leopardo, e ela tem os pés como de urso e a sua boca de leão. E o dragão dá poder a ela. Então, ele vai ver uma besta mesclada. Um pouco de leopardo, uns pés de urso e boca de leão. Como João, ele é um judeu, ele conhece muito bem o que está sendo falado aqui. Ele está vendo que aqui está o livro de Daniel, mostrando que os animais, os impérios, os reinos que governaram sobre Israel. Aqui nós vamos ver leão, que representava a Babilônia, nós vamos ver o urso, que representava a Medo-Persa, e vamos ver o leopardo, que representava a Grécia. O leopardo, ele tinha velocidade. O leão, ele devora tudo que ele vê pela frente. O urso, ele tem uma força descomunal. Então, essa besta possui a força de todos esses reinos que já caíram e que subjugaram Israel. Então, e além de ter toda essa força, essa besta, ela ainda tem o poder dado pelo dragão. Então ele está mostrando reinos que já passaram e que são 7 reinos, porque os reinos que governaram Israel são 7, e como a gente falou no outro vídeo, houve 7 governos, 7 autoridades, 7 reinos que subjugaram, que governaram Israel, que foi, primeiramente, o Egito, né? Depois a Síria, depois a Babilônia, depois os medos persas, depois a Grécia e, por último, a Roma. E agora ele está falando de uma 7ª cabeça, que é a cabeça que ele diz que está ferida de morte, e é essa cabeça que ele diz que foi ferida e retornou. Então, ela também é o 8º rei. E ele fala pra gente, a besta que viste foi, isso é, no passado. Já não é. Então, se ela foi, ela é um desses 5 reis. Ela não é.
Quem ela não é? Roma. Porque no momento que está se passando na ilha de Pátimo, em 95, 96, depois de Cristo, é no reinado, é no Império Romano. Então, Roma não é. Então, esse reino que ele está falando é a sétima cabeça, que é um dos 5 reinados que subjugaram Israel no passado. Que poderiam ser, então? Os irmãos já começaram a dar cola já aí no vídeo passado, né? Então agora nós vamos falar sobre ele, que nós temos 5 então: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. Só que o apóstolo João vai nos dar uma cola maravilhosa. Qual é a cola? Ele diz: a sua cabeça como ferida de morte, e da sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Aí no versículo 12, continua assim: e exerce o poder da primeira besta na sua presença, e faz a terra e os que nela habitam adore a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Então nós sabemos que esse império tem uma chaga, e a sua chaga mortal foi curada. E aí nós precisamos confirmar essa profecia. Por quê? Porque o Senhor Jesus vai deixando pista para nós, seja em números, seja em palavras, ele vai deixando pistas. E aí eu vou voltar aqui no livro de Naum. O livro de Naum vai nos revelar isso. Por quê? Porque Naum, ele vai profetizar para um dos impérios que governaram sobre Israel. E ele vai nos trazer uma palavra que vai casar perfeitamente. E aí nós vamos conectar as profecias dadas a João com as profecias dadas ao profeta do Senhor, Naum, que vai dizer assim, Naum 1, a partir dos 17. Os teus coroados são como gafanhotos, os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol voam, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormitarão, ó rei da Síria. Os teus ilustres deitar-se-ão, o teu povo se derramará pelos montes, sem que haja quem possa juntá-lo. Sem que haja quem possa juntá-lo. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Então aqui, irmãos, o profeta Naum, que profetiza contra Nínive, que é a capital da Síria. E aqui no versículo 18, ele fala diretamente com a Síria. Ele diz que a Síria possui uma ferida que não tem cura, que ela tem uma chaga dolorosa. Então a cabeça que possui a chaga dolorosa é a Síria, queridos irmãos. Porque Deus, ele vai deixando para nós, nos profetas, as mensagens para serem ligadas. E cada palavra são ligadas, cada mensagem. Quando nós chegamos em Ezequiel 31, há uma profecia para o rei do Egito. Quando o Senhor começa a enviar Ezequiel para profetizar para o Egito, Deus vai abrir um parênteses entre essa profecia. E ele diz assim, no capítulo 31, versículo 3, diz assim: eis que a Síria era como um cedro no Líbano,
de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. O versículo é grande, eu vou deixar que os irmãos leiam. Eu vou pular agora para o 15, que vai dizer assim: Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa e retive as suas correntes. E elas se detiveram-se e cobriu o líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele defecharam. Também esse com ele descerão ao inferno, junto aos que foram transpassados a espada, sim, aos que foram seu braço, e a quem estava assentado à sombra do meio das nações. A quem pôs a semelhança em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia desceres com as árvores do Éden à terra mais baixa, no meio dos incircuncisos. E aqui também há uma profecia para a Síria, dizendo que a Síria, ela desceria ao inferno, ficaria subjugada. E quando a gente chega aqui no Apocalipse 17:8, ele vai falar: e a besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo. Então essa cabeça da besta aqui que está sendo falada é a 7ª cabeça, e é um dos 5 reinos que já foram. E pela profecia, essa cabeça é a Síria, porque a Síria é a cabeça que foi ferida de morte. E aqui em João, ele fica admirado. E o anjo pergunta: por que você está admirado? Ele está admirado porque a cabeça que foi ferida agora está retornando. Porque a Síria é o império que vai retornar no final e terá o poder do dragão. A Síria hoje é aquela localidade ali que está dividida entre a parte do norte, que é o Iraque, o sudeste da Turquia, o noroeste do Irã e o nordeste da Síria. Então são 4 países que representam a Síria. Então aquele local é de onde sairá o império que vai subjugar Israel pela última vez. Então, queridos irmãos, quando nós olhamos Apocalipse 13:3 e vimos a cabeça da besta que foi ferida, nós podemos recorrer a Naum 3:19, que ele vai dizer quem é esse reino, que é a Síria. E hoje nós podemos ver que essa localidade está fervilhando. Nós sabemos que algo corre para acontecer dessa localidade. Então, de olho nessa localidade, porque de acordo com a profecia e dos entendimentos que eu estou tendo, daquele local virá o último império que vai subjugar Israel. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.